Olá, sou a doutora Débora, médica pediatra e estou candidata a vereadora por Mariporã. E hoje estou aqui para um bate-papo descontraído com a minha amiga doutora Doraci. E como a gente está no último dia de setembro, como eu havia feito em todos os meses, o significado das cores, nós estamos em Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é sobre o suicídio, é o combate e a prevenção do suicídio. E na minha bandeira eu defendo muito a saúde, que nós estamos aqui falando de saúde, e a força da mulher na política, a força da mulher na profissão, a força da mulher na família. E nada mais justo do que vir aqui bater um bate-papo com essa minha amiga adorável, doutora Doraci, que está há 15 anos em Mariporã, cuidando da saúde da população de Mariporã. Doutora Doraci é uma neuropsicóloga, ela fez a especialização na USP e na PUC e se especializou também em TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre isso para nós. Em Setembro Amarelo é o mês do suicídio, que é o combate com suicídios. Então eu gostaria também que ela falasse um pouquinho sobre a depressão. Quais são os sinais, os sintomas, como a gente pode descobrir esses sinais. Então, doutora Doraci, gostaria que você falasse um pouquinho da depressão, um pouquinho do TCC e sobre os sinais em adolescentes. Pois não, um prazer também falar um pouco sobre a depressão, porque hoje sabe-se que a depressão, ela é a segunda doença do século, né? Então as pessoas, elas acreditam, mas você está só com a tristeza, isso passa, mas na verdade não é isso. A depressão, ela é uma doença crônica, ela é uma doença incapacitante, e eu vou ler alguns dados aqui da Organização Mundial de Saúde, que eu anotei no texto que eu fiz para o site, que é assim, a probabilidade de uma pessoa desenvolver um episódio depressivo é 3 vezes maiores nas mulheres. Sim, infelizmente. Então, e aí vai de 18 a 29 anos, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão aumentou por volta de 18,4% nos últimos 10 anos. Sim. Tá? E ainda em 2020, nós teremos aqui 11 milhões de brasileiros com depressão. Sim. E a depressão também, ela é bem capacitante, né? Então, o que as pessoas falam, mas o que pode causar depressão, né? O que é a depressão, na verdade? Então, a depressão, segundo a DSM, que é o Código Internacional de Doenças Psiquiátricas, a depressão, ela pode ter algumas causas. Pode ser genético, né? Então, pode ser... Essa questão da genética, ela pode ser de 70% a 30% de genético. Sim. Pode ser hereditário, então se você tem uma mãe ou uma avó depressiva, então você tem uma chance maior de ter a doença. Então por isso que é importante a gente saber, ver esses dados, fazer a anamnese certinho, para saber o que está acontecendo. E ela também pode ser devido a um estresse, né? Então, o indivíduo que ele fica constantemente num período de estresse muito grande, então tem muito o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele fica no corpo. Sim. Então, o que acontece? Ele vai alterando o humor, então ele vai facilitar para que essa pessoa tenha uma crise de depressão maior ou uma crise de depressão irritada, né? Que seria o caso dos adolescentes. Então, uma coisa alarmante também agora, que se sabe, é que cada vez crianças e adolescentes vêm apresentando a depressão. E a criança na escola, mesmo no atendimento, ela começa a ficar com o humor muito irritado, ela já não tem mais aquele ânimo que ela tinha antes para desenvolver as suas atividades. Sim. Então, aí você fala, você quer tal coisa, que ela antes era prazeroso para ela, e ela fala, não, tanto faz, ela fica mais tempo na cama, sim, ela não quer levantar. Então, aquele prazer e aquela atividade prazerosa que ela tinha antes, sim, já não tem mais. Né? Então, aí as pessoas falam, mas isso não é nada, isso vai passar. Esse é o problema da depressão, porque a pessoa que tem uma depressão maior, então a chance dela ter um segundo episódio é de 50%. Exatamente. É o que acontece muito comigo no consultório. Vem crianças encaminhadas pelos professores, e até mesmo pelos pais. Que eles falam assim, mas a minha criança era muito agitada, está muito quietinha, está triste, não tem vontade de comer, não tem vontade de ir para a escola, o rendimento escolar está muito baixo. Aí passa comigo. É a hora que eu faço encaminhamento para o psicólogo, porque a gente precisa sempre procurar um especialista na área.
Continua, doutora. Sim, então. E aí o que acontece? Então, a depressão, ela tem a tristeza, por exemplo, ela não é doença. Então, a tristeza, ela faz parte de uma emoção que todos nós, às vezes, precisamos para ressignificar alguma coisa na nossa vida, Sim, né? Então, de repente, acontece alguma coisa que você fica triste, você fala, eu vou evitar tal situação e logo você melhora. Mas na depressão é diferente. Então, a tendência é a pessoa ficar cada vez mais deprimida e cada vez mais alterando todas as coisas na vida dela, né? Então, então aquela criança que ela levantava mais cedo, ela jogava bola, ela já não vai mais. E a depressão tem vários tipos, né? Tem a depressão que ela pode ser por causa de uma esquizofrenia, pode ser por causa de uma doença, né? Diabetes. A perda de um ente querido. Aí tem essa parte, mas tem essa depressão que ela é incapacitante devido a alguma doença crônica. Sim. Mas tem por perda do pai, perda da mãe, sim, perda de um relacionamento, separação, uma criança que muda de escola e ela já não gosta, já não tem mais os amiguinhos dela para brincar, então sim, ela fica naquela coisa de depressão. E tem a distimia, que é aquela depressão permanente, que o indivíduo reclama de tudo, nada tá bom, aí você vai falar, mas eu não gosto disso, e aí ela acaba ficando muito deprimida. Como é o nome? Distimia. Distimia, gente, isso. Até pra mim é um pouco diferente esse nome. É uma depressão crônica, né, que precisa de tratamento. Daí o que acontece com a questão da depressão? Ela vai trazer comorbidades, que é várias outras doenças devido ao estado depressivo. Então, sim, a pessoa tem várias perdas, né? Então, ela pode, na criança e no adolescente, por exemplo, na criança, ela pode perder um pouco do peso esperado ou não adquirir aquele peso esperado para a idade. Sim. Então, você vai lá e pesa, ele está com 8 anos, tinha que ter tal peso. Aquele peso é tardio, ele não acontece. Ou a pessoa ela pode também comer muito, engordar muito. Compulsivo. Isso. Ou pode emagrecer também, sim, porque pode alterar o apetite. Né? O sono fica alterado, ou a criança ou o adulto, ele passa a dormir, vai para a cama, dorme, acorda e não dorme mais, ou ele dorme um pouquinho e acorda e não consegue mais dormir. Sim. Aí o que acontece? Acorda irritado, com o humor alterado, né? Porque não dormiu o suficiente, aí ele tem dificuldade na escola, porque não dormiu, como que ele vai, né? Então, o que a depressão também altera? Ela vai alterar a cognição, ela vai alterar também, já se sabe hoje que também tem uma parte do transtorno, por isso que fala transtorno, que algumas áreas do cérebro também já tem alguma coisa que mostra que tem alteração no hipocampo, sim, que é relacionado com a emoção, né? O pré-frontal também, que recebe a informação e processa para mandar, também é um pouco alterado, mas são várias causas, né? Então não existe uma causa única. E como que se trata a depressão? É com psicólogo? Não é só com psicólogo, né? Precisa do psiquiatra, porque vai precisar ser medicado. Então, se for uma depressão que só com a terapia, se for tratada no início, só com a terapia a criança, ou adulto, ou adolescente melhorar, tudo bem. Se não, vai precisar entrar com medicação. E a medicação nem sempre é uma única que fala, olha, esse antidepressivo vai melhorar. Não. Sim. Às vezes a criança, ou adolescente, ou o adulto toma aquela medicação, não tem um efeito. É esperado rápido, porque é de 4 a 5 semanas para que se tenha um resultado, mas nem sempre também esse resultado é aquele esperado, então tem que mudar essa medicação. Aí o que acontece? A pessoa começa a tomar a medicação e já diz, mas eu só tenho sintomas, eu tenho ânsia, piorar, eu estou piorando. Sim. Ao invés de melhorar, eu estou piorando, eu não estou melhorando. Então acaba não querendo mais tomar medicação. E aí vai piorando o quadro cada vez mais. Por isso que eu acho importante a parte que é a neuropsicologia, porque tem o psicólogo para fazer as análises, para escutar, e tem a parte da psiquiatria, que eu acho muito importante também. Sim. Porque eu sempre com meus pacientes, com as crianças, eu passo o Passiflora, que tem vários nomes, Calman, Passali, que são calmantes naturais. Mas tem algumas crianças que não adianta.
tenho crianças que têm enurese noturna. O que é enurese noturna? É quando faz o xixi à noite, na hora de dormir. Então eu uso um remedinho que chama Tofranil. Esse remedinho é para depressão. Ele trata a depressão, mas ele melhora essa parte também da enurese noturna. Então eu acho muito importante a medicação. Tem vários antidepressivos, né? Mas eu acho que a melhora é muito significativa, porque eles chegam e falam: doutora, esse meu filho está tomando Ritalina, Sertralina, vários outros que eu acho que, nossa, melhora muito. Sim. Então essa parte que você tem mais experiência, você pode passar para nós. E assim, já tem pesquisas também que falam que só a medicação não resolve, porque tem um índice alto de recaída. Sim. Então, a medicação com a terapia tem um resultado bem mais produtivo, isso segundo pesquisas, né? Não sou eu aqui que estou dizendo, mas segundo pesquisas. Então, é importante também que se tenha um educador físico, né? Para que ajude essa pessoa a estar exercitando o corpo, sim, que fica parado, né? Que ajuda muito nessa parte da depressão e a nutrição. Então, se a criança ela, o tempo inteiro fica tomando refrigerante, comendo, sim, doce, coisas de açúcar, isso também vai piorar o quadro, né? Porque está muito ligado à glicose e vai também prejudicar bastante, sim, a criança. Então, assim, é uma rede, ajuda da família, todo mundo, certo? Então, essa parte da alimentação que ela falou, eu falo em todos os meus vídeos na página, porque eu sempre falo, prevenir é sempre o melhor remédio. E essa prevenção é alimentação saudável, exercício físico, sempre eu fico focada no exercício físico, sim, e pessoas adultas, pessoas obesas, muita caminhada, isso aí ajuda muito. Então, para a depressão é um dos melhores remédios. E agora, para finalizar, a doutora Doraci vai falar mais, né? As dicas, né? As 4 dicas que você me falou. Sim, né? Eu vou deixar 4 dicas aqui que vai ajudar bastante, né? Para melhorar a depressão. Sim. A primeira coisa é não espere, isso é importante, sim, não espere o desejo para fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, se você falar, mas eu não tenho ânimo, eu não quero e tal. Aí se você tem a tendência a não fazer nada, você vai continuar depressivo. Sim. Então, por exemplo, eu preciso ir na academia, já deixa o tênis lá. Então, se você corria 4 vezes na semana, vá pelo menos uma vez, mas movimente-se. É muito importante movimentar o corpo, nem que seja dar uma volta nessa pandemia aí, vai dar uma volta ao redor da casa, é importante movimentar o corpo. A segunda coisa muito importante, importantíssima, é procurar um especialista, né, psicólogo, o psiquiatra, a pessoa da área. Para quê? Para que você seja medicado, para que haja uma anamnese para ver o grau da depressão, por que você está deprimido, quando começou, o que fazer com isso, né? E depois também o sol. É muito importante tomar o sol, né? Porque o sol, ele é maravilhoso e já se sabe também, segundo pesquisas, que ele ajuda muito no metabolismo e ajuda no quadro depressivo. E na vitamina D, né? Isso, sim, muito importante. Tanto para anti-envelhecimento e... Continua. Isso não, é isso mesmo. E essa alimentação saudável, além de você não ter a depressão, você vai fazer tipo uma prevenção para o anti-envelhecimento, que é muito importante. Sim, claro. Então a depressão, ela tem cura, né? Se você tratar, embora tenha recaídas, mas se você tratar no início, você não vai mais ficar deprimido. Então, sem tratamento é impossível melhorar. Então essa coisa de falar, não diga que você não vai melhorar, não vai mesmo. Você tem que ser medicado, você tem que fazer terapia, e a depressão não é fácil de ser tratada. Sim. É muito complicada de ser tratada, e precisa sim de tratamento, e existe hoje um índice muito grande de depressão. Então cuide-se, nós estamos aqui para te ajudar. E para finalizar, eu venho agradecer a todos que estão assistindo o vídeo. Põe os likes, joinhas aí, me acompanha nas redes sociais, né, nas minhas páginas, né, na minha página, né? E eu quero agradecer a doutora Doraci, que tirou o tempinho dela, coitada, está super atrasada, mas como ela é uma profissional da saúde e está aqui em Mariporã há 15 anos ajudando a gente, e eu quero para essa cidade a melhorar a saúde, trazer profissionais capacitados para dar uma saúde de qualidade para Mariporã. Então, fica a dica, prevenir é sempre o melhor remédio. E muito obrigada. E doutora Débora, candidata, vereadora 25250. Muito obrigada.